Olá, feliz dia! Os próximos instantes podem ser de capital importância para o resto de sua vida, pois pela tela da sua TV vai passar muita sabedoria para ser aplicada em seu cotidiano. Está no ar o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado! A alegria de orar para os antepassados será o tema da palestra do preletor Ennio Masakihara. É tempo de emanar luz aos nossos entes queridos que já partiram para o mundo espiritual. No momento meio ambiente, a dica é como reutilizar potes de vidro, dando utilidade para eles ao mesmo tempo em que evitamos devolvê-los à natureza como resíduo poluidor. Pequenos Milagres é uma coletânea de artigos da revista Shirohato Pomba Branca, escritos pela professora Junko Taniguchi, Suprema Presidente da Associação Pomba Branca, esposa do professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seite Onoye. É um livro que expõe um ponto de vista Seite Onoye sobre o cotidiano. Logo no prefácio ela nos escreve: o segredo para alcançar pequenos milagres está no modo de viver segundo o relógio de sol, escrito pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi quando iniciou o movimento da Seite Onoye. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. No próximo mês de abril, teremos a festividade do Santuário Rojo do Brasil, na qual milhares de pessoas se reunirão na cidade de Ibiúna, em São Paulo, para orarem em memória e gratidão aos seus entes queridos, os seus antepassados. Saiba mais agora na palestra do preletor Ennio Masakihara sobre a alegria de orar para os antepassados e quanta bênção isso representa. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seite Onoye, esse modo feliz de viver. E hoje o assunto é sobre a alegria de orar aos nossos antepassados. A alegria de agradecê-los. Por que nós estamos aqui? Qual a ligação que nós temos entre eles e você, entre eles e nós aqui nesse mundo terreno, e eles já numa outra dimensão? E tem tantas pessoas melhorando de vida, curando de doenças, prosperando, se harmonizando, se libertando de vícios, agradecendo através de orações os seus antepassados. E para falarmos sobre esse assunto, livro O Amor entre Pais e Filhos, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, que fala aqui uns assuntos fantásticos. Entre um deles é sobre esse relacionamento entre nós e os nossos antepassados. Que bom! Então aqui na página 211, a partir da página 211 começa a falar sobre isso. Nós vamos aqui na página 212. E aí, beleza em casa? Tudo bem? Os filhos, maridão, esposa, os amigos, trabalho, tudo beleza? Pode melhorar? Pode. Sempre pode. Não há limites, né? Não há limites para nada para o homem filho de Deus perfeito. E quando vive esse filho de Deus perfeito, então não há limites. Então para você que está em casa hoje, talvez aí, meio jururu, pensando até fazer besteira na vida, em alguns casos ao extremo, pensando em acabar com a vida ou acabar com a vida de alguém, lembre-se, por favor, o fato de acabar com a vida não acaba o sofrimento. O fato de tirar a vida de alguém não significa que a sua vida vai melhorar. Porque ao tirarmos a vida, por exemplo, o sofrimento não está nessa vida, entre aspas, que tiramos, chamado corpo carnal, matéria. Você pode até
passar por uma outra dimensão e deixar esta vida, como diz o outro, o corpo carnal. Mas o sofrimento, a sua angústia, a sua dívida, a sua dor, não está aqui na matéria. Então, mesmo que acabe com isso, o sofrimento não muda. E tem tantas pessoas assim sofrendo lá em cima. E essas vibrações dessas pessoas são, de uma certa forma, espalhadas no universo. E quando alguém entra na frequência dessa vibração, pode também sentir algo semelhante, ou então é um pedido do socorro desse alguém ou dessas pessoas, e essa pessoa aqui embaixo, então, nesse mundo fenomênico, parece que sofre por algumas dificuldades, sendo que aparentemente não encontra a causa. É que, em muitos casos, a causa não está aqui, está lá em cima, maneira de expressão lá em cima, viu? Porque o mundo espiritual, quando a gente se refere, a gente parece que está lá, né? Mas o mundo espiritual e o mundo fenomênico fazem parte desse mesmo plano aqui. E aqui diz assim, ó, no livro O Amor entre Pais e Filhos. E antes de continuarmos, queria fazer aí um sincero agradecimento a você que assiste o programa da Seitianoye, a você que é um grande líder da Seitianoye, que divulga a Seitianoye no idioma português, no idioma japonês, no idioma espanhol, em outros idiomas. Nosso muito obrigado. Mas também aí, ó, muito obrigado a você que é mantenedor do programa da Seitianoye. Obrigado por estar colaborando, fazendo a sua gratidão ao programa para que ele continue levando essa verdade a muitas pessoas pelo Brasil e agora também para a América Latina. Amor entre Pais e Filhos, página 212, diz assim: muitas pessoas se preocupam apenas com coisas imediatas, visíveis, e ignoram completamente os antepassados, simplesmente porque não podem vê-los. Tendem a deixá-los abandonados, sem dedicar a eles nenhuma espécie de oração. Falamos agora há pouco. O sofrimento não está aqui no corpo físico. A dor não está aqui, né? O fracasso não está aqui. Fulano fracassou. Mas que fulano que fracassou? É o corpo? É os 60 quilos, é os 80 quilos, é os 90 quilos que fracassaram? Não, não é esse fracasso. Fracasso, na verdade, é o que está por trás disso. E o que está por trás disso, digamos assim, é a mente que está nesse corpo. Então, esse que é o fracassado. E se ele deixar esse corpo, o que acontece? Falamos disso também. Continua com esse sentimento de fracasso. E é alguém que morre, por exemplo, sofrendo de uma dor, de uma doença. Como que fica? Continua sofrendo até não acordar, até não conscientizar que o fracasso não faz parte do Filho de Deus, que a dor não faz parte do Filho de Deus, que a doença não faz parte do Filho de Deus. E aí a Seitianoye nos orienta. A nossa felicidade, o nosso sucesso, a nossa paz, a nossa prosperidade, de uma certa forma, ela é influenciada também pelos nossos antepassados, pelo mundo espiritual. E quando tem um ente querido, que de uma certa forma ainda não despertou para a verdade, de que é um ser espiritual, isento de corpo físico, por exemplo, já no mundo espiritual, que não está doendo mais nada, ele continua sofrendo, e esse sentimento, essa vibração, essa angústia é emitida, e alguém da família tem essa possibilidade de entrar nessa frequência e acaba então também sofrendo algumas derrotas na vida. Aí a Seitianoye então nos orienta, agradece, orienta. Agradece a seus pais, a seus irmãos, a seu cônjuge, a seus filhos, estão do seu lado. Mas não é porque alguém que também, entre aspas, está do teu lado, mas não tem o corpo físico, que não precisa agradecê-los. Não é porque alguém não faz mais parte desse plano, não precisa mais agradecê-los. Aqui tem uma planta que, essa aqui não é original, né? Deixa eu ver se não é.
mas na sua casa talvez tenha aí, no seu apartamento, na sua casa, talvez tenha uma planta. E quando você deixa de regá-la, a tendência da planta é começar a ir murchando. E quando você vê uma planta, por exemplo, a murchinha, a primeira iniciativa que a pessoa faz é pegar na torneira um pouco de água e jogar na planta. E daí a pouquinho você vai perceber que já está diferente. Um dia também eu passei por uma situação semelhante a isso. Estava lá no oratório, um vasinho de flor. Aí eu fui fazer oração, vi que o vasinho, a flor estava meio murchinha, assim, falei, Deus, o que está acontecendo? Coloquei o dedo ali no vasinho, vi que estava seco. Aí já trouxe 2 copos, né? Um copo d'água que a gente oferece para o antepassado e um copo de água para a planta. Quando no término da oração, percebi que a flor já estava totalmente diferente. Então, regando-se o vasinho da flor, ela voltou ao normal. E também os nossos antepassados também precisam ser regados. E esses regados que a gente fala é amor, é gratidão, é carinho através de orações. E quando assim a gente faz, então as coisas começam a mudar. E aqui também o professor Seiichi Taniguchi escreve no livro O Amor entre Pais e Filhos. É algo inadmissível, né, a não gratidão, pois é como não regar as raízes das plantas, as quais fatalmente acabaria secando. Se uma planta começa a secar, qualquer pessoa se lembra de regá-la imediatamente. De modo análogo, se o destino das pessoas começar a declinar, ou se fatos indesejáveis começarem a acontecer em suas vidas, se o destino começar a declinar, ou fatos indesejáveis começar a acontecer na sua vida, né, elas devem, antes de tudo, pensar se estão precisando regar os espíritos, entre parênteses, e realizar a oração de gratidão aos antepassados. Caramba, me dedico tanto, trabalho tanto, por que as coisas não dão certas? Não é que as coisas não dão certas. Elas estão dando certas. Só que o certo está errado. Mas por que está dando errado? Porque não está fazendo o que precisa fazer. Qual é o trabalho que se tem de jogar um pouquinho de água numa planta? Nenhum, digamos assim. Muito simples. E qual é o trabalho que se tem de agradecer aos antepassados? Qual é o trabalho que se tem de, sempre que possível, passar no túmulo dos seus antepassados, por exemplo, levar lá um balde, um pano, vassoura e limpar o túmulo dos antepassados, no caso das pessoas que têm o túmulo dos antepassados não tão distante. E o que é não tão distante? Talvez para uns 100 quilômetros é longe, para outros 500 é perto. Enfim, você define. Mas é possível fazer isso esporadicamente? É possível fazer isso com mais frequência? É também. Então é só começar a pensar, caramba, meus pais já são falecidos, né? Meu pai em 2006, a minha mãe em 2008. Mas dentro de mim dá uma saudade danada quando lembro deles, né? De todas as coisas boas que a gente viveu junto, das lições que a gente aprendeu deles. Mas hoje também eu tenho uma alegria grande em poder estar todo dia de manhã fazendo a oração de gratidão a eles, todos os dias de manhã, todos os dias, né? É uma alegria na alma enorme, falar para o meu pai, muito obrigado, bom dia, mãe, bom dia, muito obrigado. Agora nós vamos fazer, porque eu e a esposa, né, a Viviane, nós vamos fazer essa oração de gratidão ao Senhor, à Senhora, e também, obviamente, para os nossos avós, né? Como isso é bom. Como é bom, né? No meu caso, ir lá na terra de Santa Bárbara do Oeste, que fica no interior de São Paulo, eita, cidade maravilhosa, né? Um abraço aos barbarenses. Aí a gente vai lá também, no cemitério lá de Santa Bárbara, onde tem o túmulo lá da família. Então, é uma alegria também poder ir lá, levar flores, limpar. A questão não é limpar o túmulo em si, mas é o amor, que nem, entre aspas, como a casa deles.
E tem muitas pessoas que às vezes ignoram tudo isso. Pensam que as pessoas que não têm mais o corpo não sentem. Sente. Falamos isso sempre na Seitianoye. Porque o que sente não é o coração físico, não é o corpo físico, é a vida, é a mente. Então, quando assim proceder, as coisas começam a mudar, começam a se transformar, você fala, nossa, o que está acontecendo? Por que a nossa vida está mudando tanto? É porque quando nós oramos, agradecemos, quando amamos, se tem alguém que nos quer ver bem, esse alguém é o nosso antepassado, ou esses alguém são os nossos antepassados. Então, eu gostaria de convidar você, né, que está em casa, assistindo pela primeira vez, talvez você fale assim, nossa, que assunto doido que esse povo fala. Mas entra no site da Seitianoye, www.sni.org.br, verifique aonde tem uma reunião, participa de uma reunião onde se explica tudo isso. Tem um evento que é cerimônia em memória aos antepassados. Então, em todas as academias da Seitianoye promove esse evento. Então, se programe para ir também neste evento. Você vai perceber a alegria que vai causar na sua vida, no seu coração, só o fato de ir. Só o fato de ir. Então, é uma festa espiritual, que muitos dizem. Nossa, é uma grande festa espiritual, sim. Você pode ir lá para convidar os seus antepassados para estarem participando também. O amor entre pais e filhos. Diz assim, devemos orar por eles, não apenas lendo de modo formal as sutras sagradas, colocando flores no oratório ou reunindo parentes em datas específicas. O importante, na realidade, é fazer com que as almas dos antepassados ouçam as palavras da verdade, para que sejam consoladas, manifestar a elas a nossa gratidão e juntos ouvir a pregação da verdade. E continuando aqui, né, o professor Seiichi Taniguchi escreve assim, vamos relembrar, o homem não desaparece quando o corpo morre. O homem não desaparece quando o corpo morre. Ele não é algo tão inconsistente que ao morrer deixa apenas cinzas e ossos que permanecerão na terra enquanto perdure o planeta. O homem é espírito, é filho de Deus, é vida perene. Ah, morreu, acabou? Não acabou. Morreu, acabou o sofrimento, está sofrendo tanto cuidado, que bom que morreu. Bom uma cebola. Só pode ter morrido, não acabou o sofrimento, não. Acaba o sofrimento não quando morre, quando desperta para a verdade. Que o homem é espírito, é filho de Deus, e que o filho de Deus é isento de sofrimentos. E quantas pessoas, né? Aqui tem alguns relatos, né, de pessoas enfermas que se curaram. Tem um relato também aqui de uma pessoa também que o pai bebia muito, mas bebia muito. E conta aqui no livro que o pai bebia tanto que ficava agressivo e que ele saía com uma faca correndo atrás dela para querer feri-la. E ela tinha que sair correndo lá no Japão, lá tem a época do inverno, que muitas das vezes neva. Ela tinha que sair correndo, às vezes, de casa, porque o pai queria agredi-la. Sair de casa correndo, muitas vezes, sem a roupa adequada de frio, sem sapato, sem nada, mas tentando fugir do pai. Até que chegou o momento de compreender que, na verdade, a angústia do pai era apenas uma carência, falta de gratidão, falta de amor. E ela então começou a ouvir as palestras da Seitianoye e foi perceber que a mãe havia falecido e que não estava sendo cultuada, não recebia as orações. Então ela começou a fazer a oração de gratidão aos antepassados, obviamente a mamãe, e aí o pai mudou da água para o vinho, que nem diz aqui no Brasil. E quando houve essa mudança, falou, nossa, meu pai mudou tanto. Não é que o pai mudou tanto, é que quando tem amor,
quando tem gratidão, a mudança que ocorre, na verdade, é apenas o retorno ao natural, ao normal. Que é pais e filhos viver bem, que o homem não precisa depender de tantas coisas que não são necessárias ao estado normal dele, que é o excesso de bebida, de droga, violência, essas coisas todas aí. Então, é possível? É. Então, meus amigos que estão em casa hoje, né, assistindo o programa da Seitione, nosso muito, muito obrigado. Mas que tal você parar um pouquinho agora, alguns segundinhos só. Vai pensando, o que eu posso fazer por eles? Eu sei que tem muitas pessoas que assistem o programa da Seitione, que fazem as orações diariamente. Tem muitas pessoas que vão com uma certa frequência também no cemitério, levam lá flores, limpam também. Que bom, parabéns. Mas tem muitas pessoas que talvez, no nosso Oriente não é tanto, a cultura nossa não é tanto assim, né? De estar fazendo esse trabalho, a não ser em datas como 2 de novembro, de ir no cemitério levar flores, né? Mas que tal você começar a fazer uma pequena reflexão rapidinha? Caramba, eu posso fazer mais? Pode e deve. E nós, da Seitione, temos um registro para preenchermos o nome dos nossos antepassados, onde escreve lá o nome da pessoa falecida, onde ela fica num santuário, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual, e durante um ano, 1.850 orações são realizadas a essas pessoas ali inscritas. Você fala, nossa Senhora, quanto que vale isso será? Você nem imagina. Voltando uns minutos atrás, falávamos da planta que estava ali meia secando. Jogou água, ela reviveu. E essas orações são esses alimentos. Talvez você está assistindo o programa da Seitione com uma bacia de pipoca, uma travessa de bolo, ou ainda, um cesto de manga laranja, sei lá o que mais, se alimentando aí, ó, esse corpito. Para quem está lá em cima, a princípio, não precisa mais de pão, mortadela, salaminho, mas precisa de um alimento espiritual. E esse alimento espiritual para eles são as orações, os atos de amor, de bondade e de caridade. E você pode fazer isso. Um beijo a todos, muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seitione são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seitione espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seitione. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Hoje, no Momento Meio Ambiente, vamos falar de um dos 3 R's do princípio do consumo consciente, que são reduzir, reutilizar, reciclar. Vamos dar algumas dicas de como reutilizarmos potes de vidro. A ideia é que, antes de despachá-los para a reciclagem, eles possam ganhar novas serventias bem interessantes. Veja. Primeira,
Higienize-os com água fervente e terá recipientes perfeitos para compotas e doces caseiros. Segunda dica, utilize-os como vasos para pequenas plantas. Terceira dica, podem ser aproveitados para guardar coleções de moeda, pedras ou conchas. Na Seichonoye chamamos iniciativas como essa de vivificar os objetos, não apenas revestindo-o de nova utilidade, mas como uma pequena ação que ajuda você a estabelecer harmonia mental com todas as coisas do céu e da terra, não é? Acesse agora mesmo www.sni.org.br Meio Ambiente e tenha mais dicas. Proteção ambiental e a Seichonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Foi maravilhoso ter a sua companhia em mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Orar é em apenas um instante transportar-se para uma dimensão superior. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. A todos vocês a nossa mais alta estima e gratidão. Muito obrigado. Um abraço apertado para você que ficou até agora acompanhando o Modo Feliz de Viver. Tchau, tchau.